Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017, a partir de 2017. Amém? Nós começamos essa leitura em Neemias 1, não vou me focar em Neemias, todos os anos nós lemos todo o livro de Neemias, mas nós vamos falando do livro de Neemias na nossa caminhada, na nossa jornada agora de restauração, nós vamos falando muito sobre isso, mas eu quero que você esteja muito atento, porque toda a mensagem vai mostrar o que Deus faz, como faz, e o poder sobrenatural de Deus quando Ele quer abençoar um homem, quando Ele quer abençoar uma pessoa. Não há absolutamente nada que impeça essa obra de ser realizada na vida desse homem ou dessa mulher. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Começando agora, os obreiros depois, se quiser, pode alternar, se tiver condições de alternar, mas eu preciso dos obreiros, da ajuda dos obreiros, bastante atenção em tudo, por favor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restauram. Diga comigo: dos judeus que restauram. Então isso significa que alguns já haviam partido, e partido naquela situação, naquela humilhação, naquela derrota. Os judeus que restaram, os sobreviventes, diga comigo, do cativeiro. E também sobre Jerusalém, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Diga comigo: passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando. Diga comigo: dias, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Preste atenção, a história, todo o propósito é baseado no livro de Neemias. Tudo isso que nós vemos, que nós acabamos de ler, perdurou 120 anos, mais de um século de ruínas, mais de um século de humilhações, mais de um século sendo roubados, saqueados, humilhados, mais de um século o caos permaneceu, por mais de um século, e nada mudou. Lembrando e fazendo uma observação importante: era o povo de Deus. Por que isso, bispo? Porque, primeiro ponto, só chegaram a esse ponto porque estavam distantes do Senhor, fizeram o que Deus reprova, e infelizmente todas as vezes que o homem faz o que Deus reprova, está distante do Senhor, e infelizmente ele, sem a proteção do Senhor, ele está sujeito aos inimigos, ele é entregue nas mãos dos inimigos, ele não pode prevalecer. Na força do braço ninguém pode prevalecer. Ninguém lá tinha capacidade, força, poder para mudar aquela situação. Mas quando chegou essa notícia a Neemias, que estava a milhares de quilômetros, aquilo mexeu com Neemias, porque era o seu povo, era a sua terra, e mesmo que ele estava a milhares de quilômetros, ele era copeiro de um rei importante, de um rei poderoso, e Deus colocou no coração de Neemias de mudar aquela situação. Deus colocou no coração de Neemias. Neemias não sabia o que ele ia fazer, não sabia como ele ia fazer, qual seria o ponto de partida, mas ele começou jejuando, orando ao Deus dos céus. Ele passou 4 meses jejuando antes de tomar qualquer decisão.
Após 4 meses de oração, quando ele falou com o rei, Deus tocou o coração do rei para que o liberasse e o desse apoio, condições para que ele fosse e realizasse essa grande obra que já era propósito de Deus em restaurar a vida daquele povo. Passa a leitura, por favor. Diga comigo: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Diga comigo: em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra, diga comigo, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Todo mundo que viu quanto tempo de ruínas, quanto tempo de humilhações, quanto tempo aquela situação já parecia estar estabelecida. Quando os inimigos viram, todas as nações viram a mudança, a restauração, aquilo causou estarrecimento, ficaram apavorados, porque viram que aquela obra só poderia ter sido feita com a ajuda de Deus, e como foi, e todo o livro mostra isso. Como pode? Após 52 dias, a humilhação era total. Nós vamos mostrar isso. Eram as famílias humilhadas, eram os filhos como escravos, eram seus bens sendo saqueados, eram um endividamento absurdo, porque eles penhoravam os bens desse povo, cobravam juros altíssimos, saqueavam eles de todas as maneiras. O caos era total, mas aquela situação que perdurava mais de um século, foi restaurada, diga comigo, em 52 dias. 52 dias de fé, 52 dias de perseverança. Não foi algo fácil, foi algo de muita luta, de muita oração. O texto mostra eles em oração. Havia dias que eles não podiam parar, trabalhava com a ferramenta, né? O tijolo na mão, a colher na mão e a espada na outra. Houve dias que não comeram direito, houve dias sem tomar banho, tão determinados que eles estavam naquela restauração. Quando chegaram e olharam a situação, era só entulhos, parecia que não tinha por onde começar. Depois de muitos dias trabalhando, parecia que ainda a obra havia muito a fazer e parecia que não tinham força para concluir aquela obra. Eles paravam e oravam, clamavam: o Senhor nos dê força. As ameaças eram grandes, os opositores eram muitos, as ameaças de todas as formas, de todas as maneiras eram imensas, mas em 52 dias, o que era só ruínas, só vergonha, só humilhação, foi restaurado, foi mudado em 52 dias. Amém? Diga: assim será na minha vida. Diga: eu viverei um novo ciclo de honra, de restauração, de restituição. 2 Samuel capítulo 12, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, diga comigo, a criança morreu. Os conselheiros do rei ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que os seus conselheiros cochilavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou:
A criança morreu? Sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, diga comigo. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, diga comigo, depois entrou no santuário do Senhor, diga aí, o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Diga comigo, o Senhor o amou. Enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada de pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus habitantes, designando-lhe trabalhos com serras, picadeiras e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Quem conhece a história, para quem não conhece a história, Davi era um homem que Deus amava de uma forma muito especial, mas um certo dia, quando deveria estar na guerra, quando deveria estar no campo de batalha, deveria estar fazendo aquilo que era para que ele estivesse fazendo, não foi à batalha e ficou em sua casa, ficou no palácio, e de repente ali à toa, distraído, desocupado, ele chega numa sacada e vê uma mulher tomando banho. Quando ele olha para aquela mulher, ele se sente atraído àquela mulher e começa uma sucessão de atitudes erradas. Se deitou com aquela mulher, era uma mulher casada, ele se deitou com aquela mulher, teve um filho com aquela mulher. Na verdade, não só se deitou com ela, e após, principalmente essa mulher engravidar, ao invés de consertar o seu erro, cometeu mais erros, do qual criou uma situação para que o marido da mulher fosse morto, e assim por diante. Nasceu a criança adoeceu, fruto do pecado, fruto do erro, fruto de uma atitude errada, e a criança adoeceu, e ele entrou num processo de jejum e de oração, e começou a buscar a Deus, para que Deus, quem sabe Deus tem misericórdia de mim, quem sabe Deus me ouve e sare a criança, cure a criança. Mas de repente ele escuta, após alguns dias, ele escuta um zum 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 nos corredores. Quando ele escutou aquele zum zum zum, ele entendeu que a criança havia morrido. Ele perguntou: é morta a criança? Sim. Com medo de falar, medo da reação dele, porque ele não conversava com ninguém, ele não queria conversar com absolutamente ninguém, só orava, só jejuava e clamava a Deus. Quando responderam a ele: é morta,
A criança morreu. Ele se levantou, ele se lavou, tomou um banho, se perfumou, vestiu roupas limpas, correu para o templo, diga comigo, e adorou ao Senhor. Diga mais uma vez comigo, e adorou ao Senhor. Não se revoltou, não ficou indignado, lucidamente reconheceu que havia cometido um erro, reconheceu que a vontade de Deus é que prevalecia, e naquela atitude de adorar ao Senhor, de se levantar, e ainda quando perguntaram, o que é isso que você está fazendo? Depois de ir no templo adorar, voltou e comeu, os seus servos perguntaram, o que é isso que você está fazendo? Você não comia, você não bebia, agora que a criança morreu, você... Por isso mesmo. Ela não voltará a mim, eu irei a ela. A vida segue, a vida continua, e eu continuo amando o meu Deus, adorando o meu Deus, servindo ao meu Deus. E com aquela atitude, ele voltou, consolou a sua mulher, teve relações com ela, e teve um filho com ela, e dessa relação nasceu Salomão, que a Bíblia diz que o Senhor o amou. Através daquela boa atitude, daquela atitude de fé, ele colheu algo negativo, algo que não gostaria de viver. O resultado foi totalmente contrário àquele que certamente se projetou e se esperava. Sofreu as suas consequências, sofreu o dano, mas se levantou, adorou ao Senhor, não se revoltou, não ficou indignado, sim, foi buscar a Deus, adorar a Deus, fazer aquilo que ele sabia que ele foi chamado para fazer, e consolou a sua mulher, teve relações com ela, e nasceu Salomão, que de tantos filhos que ele tinha, de tantos filhos que Davi teve, o Senhor usou o termo, o termo bíblico é Deus o amou. Deus o amou. Você sabe quem é Salomão, não sabe? É impossível não saber quem é Salomão, porque o mundo conhece Salomão. O mundo conhece Salomão como o homem mais rico que já houve na história e o homem mais sábio que já houve na história. O homem mais rico, diga comigo, o homem mais rico e o homem mais sábio que já houve na história. O homem mais rico e o homem mais sábio que já houve na história. Então, a partir dali, ele também se levantou, travou uma guerra, travou a guerra contra inimigos poderosos, conquistou a terra desses inimigos, derrotou o Deus desses inimigos, vestiu a coroa desse rei, do Deus desse rei, e foram conquistas e mais conquistas, vitórias e mais vitórias. Aonde nós vamos chegar com isso? Observe que Deus, mesmo ele tendo cometido um erro, mesmo tendo tido atitude que não era para ter, mas quando se voltou para Deus, quando buscou e fez o que Deus esperava, Deus mudou aquela situação, reverteu aquela situação, deu a ele vitórias incríveis, deu a ele um filho abençoadíssimo, que Deus o amou desde o seu nascimento, um filho que trouxe grandes alegrias, um filho que trouxe grande honra, e ele viveu até os seus últimos dias, tempos de honra, de glória, de grandes conquistas, de grandes realizações. Amém? Sabe o que é isso? O que está no livro de Neemias. Diga comigo, Deus converteu a maldição em bênção. Quantos de nós tivemos atitudes que não deveríamos ter tido? Cometemos erros que não deveríamos ter cometido, erros que nos trouxe sérias consequências, atitudes que nos trouxe sérias consequências. Ele cometeu um erro, ele tentou reverter através de jejum, de oração, não pôde reverter aquela situação, mas mesmo depois de perdido, se levantou e fez o que Deus esperava, buscou a Deus, adorou a Deus, não ficou com cara de luto, não ficou como um morto, não
não ficou como alguém derrotado, fracassado. Depois que aquela situação se foi, se levantou e foi buscar a Deus, se levantou e foi adorar a Deus, se levantou, se vestiu, tomou banho, correu para o templo e foi adorar a Deus, e Deus o abençoou. Deus mudou aquela situação. Deus reverteu o que tinha tudo para ser uma grande desgraça, ou talvez a ruína da vida de Davi. Deus converteu e transformou em grandes bênçãos. Amém? Livro de Neemias, diga comigo: Deus converteu a maldição em bênção. Quando nós temos a atitude que Deus espera. Está na hora, você cometeu erros, tu colheu grandes consequências desses erros, tem colhido grandes consequências desses erros. Não vai adiantar ficar com cara de morto ou velando o defunto. Isso não vai mudar nada na sua vida, isso não vai resolver os teus problemas, isso não vai tirar da situação que você está. Mas quando você se levanta como Deus espera que você se levanta, quando você busca a Deus como Deus espera, quando você adora a Deus mesmo não tendo motivos para adorar, mas você diz: Senhor, eu errei, eu colhi grandes consequências, mas agora eu te amo, eu te adoro, eu não vivo sem o Senhor e eu quero viver coisas novas. Deus te levanta e te levanta para algo superior, algo glorioso, algo extraordinário, como foi aqui. Por que eu fiz questão de seguir um pouco mais? Para você ver que depois disso se levantou, foi para a guerra, Deus deu grandes vitórias, conquistou terras, os inimigos se tornaram seus servos. Ele não era servo dos inimigos se tornaram seus servos, passaram a trabalhar para eles, trouxe grandes bens, grandes riquezas, e de vitória em vitória, de conquista em conquista. Amém? Passa, por favor. Gênesis 45:4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Diga comigo: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Eu quero. Você tem aí a tradução de Gozém? Perto. Perto. Fugiu a outra palavra. Fértil, melhor dizendo. Isso aqui, ó, Gozém. Diga comigo: perto. Fértil. Diga perto, fértil. Exatamente na mesma ordem, tá? Quero que você leia perto, diga comigo fértil. Perfeito, volta lá. Tu viverás na região de Gozém, perto, uma região fértil. Região, a melhor região. Depois eu falo mais. E ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai, diga comigo, quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, traga meu pai para cá depressa. Contem ao meu pai quanta honra, quanta glória. Contem ao meu pai quanta honra, quanta glória. Quem conhece a história de José, quem não conhece a história de José, sabe que foi traído pelos irmãos. José, na verdade, gente, no passado, é uma espécie de Jesus. A história de José não é muito diferente, é uma espécie de Jesus no passado. José foi traído pelos irmãos, assim como Jesus também foi traído pelos seus. José foi injustamente, ele foi vendido
como escravo, hoje tirado brutalmente do seio familiar, levado como escravo para o Egito, foi injustiçado no Egito, foi parado na prisão no Egito, sofreu situações terríveis no Egito, mas permaneceu na fé, permaneceu no Senhor, permaneceu na dependência de Deus, cada vez mais próximo a Deus, confiando em Deus. Deus tinha dado a ele sonhos maravilhosos, sonhos extraordinários. Ele não perdeu a capacidade de sonhar, ele não desistiu dos seus sonhos, mesmo não tendo nada para crer, acreditar que algo mudaria, que algo aconteceria, mas ele manteve firme a sua confiança no Senhor. Deus o honrou. Há alguns anos, José estava nessa posição de honra, de glória, no Egito, altamente promovido por Deus. Abaixo de Faraó, era um homem mais próspero, o homem, a maior autoridade na sua época do mundo, aonde Deus o colocou, como Deus o promoveu. E como falamos, quando seus irmãos chegaram, que foram para o Egito, ficaram sabendo da prosperidade que havia no Egito, quanta prosperidade havia, e só havia uma alternativa para os seus irmãos, sua família, ir até o Egito comprar alimento. Quando chegou lá, resumindo a história, eles não sabiam que a grande autoridade do Egito era José. E eles imaginavam que José, na cabeça deles, José se vingaria. E José não estava com coração de vingança, bem ao contrário disso. Ele não tinha essa intenção. E aí vem as palavras que você leu comigo, vem as palavras, ele dizendo, não tenham medo, vocês bem que tentaram e planejaram mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, em bênçãos, eu venha e fique em paz, eu sustentarei, eu estou separando, vocês vão morar na terra de Gozém, a terra mais próspera do Egito, a terra que tudo dá no Egito. O Egito é um lugar árido, o Egito é um lugar seco, mas a terra de Gozém é a terra mais perto de José, mais perto do reino, e a terra mais fértil do Egito, a terra que serve para agricultura, a terra que serve para pecuária, a terra que serve para tudo que se fizer nessa terra, essa terra dá, essa terra será abençoada. Então, José, que é uma espécie de Jesus na época, é a mesma coisa, mesmo nós tendo cometido situações, eu estou até separando a situação de José, porque você pode ser um José, mas também você pode ser um irmão de José, e o que acontece é que, mesmo tendo feito tantas coisas erradas, tendo tido atitudes erradas, cometido injustiças, a partir do momento que chegaram ali, e foram humildes, e se quebrantaram, a partir daquele momento, Deus usou José, diga comigo, que era uma espécie de Jesus, para colocá-los na terra mais fértil, na terra que tudo dava. Aonde eles estavam não dava, aonde eles estavam eles não tinham prosperidade, aonde ele estava havia fome, havia escassez, mas ali, perto de José, repita comigo, perto de José, perto de Jesus, eles estariam sendo colocados na melhor terra, na terra que tudo dava, na terra que servia, era extremamente fértil, que servia para tudo, seja pecuária, seja agricultura, seja qual fosse o projeto que eles tivessem, era a melhor terra, a terra onde eles estariam guardados, a terra onde eles estariam protegidos. Mas, segue a leitura, mas naquele dia, tratarei de maneira diferente, diga comigo, mas naquele dia, tratarei de maneira diferente
Qual terra? Qual terra? Sabe quem está falando isso? Deus. Porque quando Deus, chegou o momento de Deus tirar o seu povo da terra do Egito e dar a eles a sua própria terra. Primeiro ponto importante, né? Eles estavam no Egito? Estavam, mas estavam numa terra abençoada. Estavam no Egito? Estava, mas estavam no lugar abençoado, no lugar em que eles não tinham falta de absolutamente nada, guardados, protegidos. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém. Diga comigo, onde habita o meu povo. Diga, nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor e eu estou nesta terra. Olha que coisa linda, no tempo das pragas, as pragas do Egito, observe que o Senhor disse, a terra de Gozém, aonde está o meu povo, eu vou tratar diferente. Ali não vai chegar pragas. Essas pragas que têm assolado o Egito é como o mundo, representa o mundo. A terra onde está o meu povo, eu vou tratar diferente. As pragas que há no Egito, ali não vai entrar. O meu povo estará guardado, o meu povo estará abençoado. Amém? É diferente de hoje? Depende da sua fé. Depende do que está dentro de você. O Egito representa o mundo. Todos estamos no mundo, todos estamos no Egito. Mas eu posso estar no mundo, eu posso estar no Egito. É terra do Egito, mas na terra de Gozém. Terra próspera, terra fértil, perto de Deus, protegido e guardado por Deus. Sabe o que acontece com o povo de Deus hoje? Infelizmente se mistura, se sente um só. E ao mesmo tempo diz assim, mas está aí, o governo é um só, a terra é um só, o governo era um só, a terra era uma só. Mas a fé era diferente. Esse é o problema. Então está na hora de mudar o espírito. Está na hora de mudar a visão. Por quê? Você pode estar no Egito. Gozém era Egito. Mas perto de José, perto do palácio, eles estariam na terra mais fértil, na terra mais próspera, na melhor terra do Egito, comendo dos melhores frutos do Egito. Você pode estar no Egito. Gozém é o Egito, mas Gozém há um cuidado diferente. Você viu o que Deus disse? Nenhuma praga que há no Egito vai entrar em Gozém. Nenhuma praga. Aonde o meu povo, diga comigo, aonde o meu povo está. Aonde o meu povo está, então ali vai ser diferente. É a mesma coisa. Nós estamos no mundo. O governo é essa bagunça, a nossa liderança é essa bagunça, esse caos vergonhoso que está o país, mas nós podemos estar em Deus, em Jesus, perto de Jesus, e Jesus disse, a palavra é clara, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu vou viver na terra de Gozém, na terra perto de Deus, aonde tudo dá, terra fértil, abençoada, próspera, que tudo que eu semeio, eu colho. Amém? Agora é a sua fé que vai determinar. Eu estou no Egito, mas eu estou em Gozém. Eu estou perto de Jesus. Eu estou na bênção do Senhor. Não houve diferença? Não foi o Senhor que disse que haveria diferença? É que esse espírito tem que entrar em você. Essa fé tem que entrar em você. Porque muitas são as pessoas que se lamentam, mas a verdade é uma só. Para de se lamentar e haja diferente. Tem uma atitude diferente, uma fé diferente, um espírito diferente. Busque a Deus de maneira diferente se você quer resultado diferente. É a mesma coisa. E o mais incrível, que mesmo tendo feito coisas tão horrorosas, tão absurdas, Deus ainda os abençoou de forma gloriosa quando fizeram da maneira que Deus determinou que fizessem. Amém? Dando continuidade, diga comigo, olha aqui, diga em voz alta, por favor, farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Deus falando para Faraó, vai haver distinção entre o meu povo e o seu povo. Será que Deus não pode fazer isso hoje? Sim ou não? Deus não pode fazer distinção, separação? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus.
É o mesmo Deus poderoso, é o mesmo Deus do sobrenatural, o mesmo Deus que faz separação, distinção entre o seu povo e o povo do mundo, entre o seu povo e o povo do Egito, entre o seu povo e o povo de Faraó. Agora nós precisamos decidir também, né? Nós vamos fazer parte do povo de Deus ou de Faraó? De Deus ou do Egito? Vamos habitar em Gozém ou vamos habitar na terra do Egito, nas demais áreas do Egito? É uma decisão nossa também, né? Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Diga comigo, somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas. O que está escrito? Meu Deus, coisas sobrenaturais acontecendo, caindo chuva de granizo, arrebentando com tudo, acabando com tudo. A terra era a mesma. Como é que essas mesmas pragas, essas mesmas tragédias não caíram em Gozém? Isso é para mudar o teu espírito. Muda a fé. Pode estar caindo praga em tudo quanto é lugar, pode estar acontecendo em tudo quanto é lugar, mas na minha casa, na minha empresa, na minha família, no meu casamento, não vai cair, não vai acontecer. Esse é o espírito, essa é a fé que Deus espera, é o que Deus está trabalhando conosco para que haja uma mudança. Passa, por favor. Volta ali, por favor. Volta novamente. Diga comigo, somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Mais uma coisa, eu teria muita coisa para ler aqui. Houve trevas, mas havia trevas em toda a terra do Egito, na casa do povo de Israel, havia luz. Sabia disso? Houve trevas em toda a terra, morria o gado dos egípcios, mas não morria uma cabeça do povo de Deus. Diga comigo, pode haver trevas na casa dos egípcios. Diga, na minha casa haverá luz. Pode morrer o gado dos egípcios, mas não vai morrer uma cabeça minha. Bispo, eu nem tenho cabeça, mas você sabe do que eu estou falando. Entendeu, não entendeu? É a benção, a diferença. Passa, por favor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, pela dureza de coração de Faraó, hein? Tanto homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Diga comigo, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá. Diga comigo, a praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, o sangue será como um sinal. Foi a direção de Deus. O destruidor vai passar. Eu vou ferir a casa dos egípcios. Vai haver morte na casa dos egípcios. Mas vocês vão matar um cordeiro, pegar do sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais das portas da casa de vocês. Quando eu passar sobre a terra do Egito e eu ver o sangue do cordeiro, o destruidor ali não entrará. O sangue de Jesus, literalmente, é o sangue do cordeiro. Já ouviu dizer isso? Sim ou não? Quanto mais desse sangue está em nós, quanto mais passamos desse sangue, que representa o sacrifício de Jesus, tudo que o Senhor fez por nós, nós fazemos do Senhor, nós buscamos. Quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós invocamos, quanto mais nós adoramos, quanto mais nós passamos do sangue do Senhor sobre nossas vidas, nossos corações, as portas, os portais do nosso coração, destruição, a morte, o caos,
o espírito destruidor não pode entrar na sua vida, não pode entrar na sua casa, não pode entrar no seu casamento, não pode entrar na sua empresa, não pode entrar nos teus negócios. Amém? Agora depende de você. Se isso não mexer com você, desculpa, de verdade. Se isso não mudar a sua fé, porque eu quero responder uma coisa importante. Quero responder uma coisa importante que eu venho batendo nessa tecla. Principalmente evangélicos, católicos, espíritas, mas eu vou falar com vocês, evangélicos. Todo mundo gosta de dizer assim: ah, Deus é um só, o nosso Deus é um só, Deus está em todos os lugares. Verdade, Deus é um só, criaram muitos, mas Deus é um só. Só que a fé é diferente, o espírito é diferente, e é isso que você precisa entender. Mesmo sendo Deus um só, Deus, ele opera através de uma fé diferente. É o mesmo Deus, é o mesmo lugar, mas espírito, fé diferente, consequentemente, resultados. É o mesmo Deus, é um só Deus, mas fé é diferente, um só Deus, fé é diferente, um só Deus, fé é diferente, atitude diferente, resultado diferente. Deus estava no Egito também, estava lá, eu estou nessa terra, eu estou aqui, só que havia uma diferença na terra de Gozém, havia uma diferença no meio dos céus. Quando o destruidor passou, diga comigo, a praga da destruição. Qual a praga da destruição? Quantas pragas têm entrado e destruído casamentos? Quanta praga tem entrado e destruído negócios, a vida financeira? A praga da miséria, a praga da vergonha, a praga da humilhação, a praga da destruição tem entrado e devastado, destruído. Quantas? E aí? Depende de cada um. Depende da fé de cada um. Fé é diferente, resultado diferente. É um só Deus, mas fé é diferente e resultado diferente. Amém? Passa, por favor. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como um decreto perpétuo. Pode passar. Joel 2, 25. Que isso entre no teu espírito de uma forma poderosa. Muda a tradução, por favor. Diga comigo em voz alta. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Diga comigo, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. Diga aí, louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Diga comigo, e o meu povo não será, lê lá por favor. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha que coisa linda, gente. Não importa quanto tempo de vergonha, não importa quanto tempo de humilhação, não importa quanto tempo de perda, não importa quanto tempo, diga comigo, perdido. Não importa quanto tempo perdido, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Qual é a fé que você vai viver a partir de agora? Qual é o espírito que vai guiá-lo a partir de agora? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Até os anos que foram perdidos, os anos que foram consumidos, os anos perdidos, parece que os anos perdidos não voltam mais, volta, até os anos, restituir-vos-ei os anos, você vai recuperar o tempo perdido, você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu, você vai recuperar na bênção de Deus, você será restituído, diga comigo, comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Diga em voz alta, diga, o meu povo não será mais envergonhado. Está no 26, no 27 diz assim, o meu povo não será mais envergonhado,
E vós, diga comigo, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. Diga aí, o meu povo não será envergonhado. Que coisa gloriosa. Não quer dizer que você não vai ter lutas, não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, mas o meu povo não será mais envergonhado para restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, restituir-vos-ei os anos perdidos. Olha que coisa linda, é Deus te levantando, é Deus te motivando, é Deus dizendo, vamos, tem jeito, o tempo perdido será restaurado, o tempo de perda, o tempo de humilhação, o tempo das perdas, do roubo, você será restituído. Muda o espírito, muda a fé, para de preguiça espiritual, para de ser preguiçoso espiritual, põe a força, você vai buscar e Deus vai restituir, você vai buscar, a palavra de Deus é verdadeira, diga comigo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, até as vírgulas, até os tios vão se cumprir, os acentos vão se cumprir, amém? Chega de vergonha, está na hora de mudar o espírito, está na hora de mudar a fé, está na hora de... Não se ofenda comigo, não se ofenda comigo, você é totalmente responsável por onde você está, se você vai ficar ou se você vai sair, você é totalmente responsável, não se ofenda, essa é a mais pura verdade. A gente não tem o controle sobre as circunstâncias, a gente não tem controle sobre os problemas que chegam, mas nós temos o controle, nós temos a decisão, como nós vamos agir, que espírito nós vamos, com que espírito nós vamos, se vamos buscar a Deus com toda a força, se vamos buscar o cumprimento das promessas em nossas vidas ou não, vamos ficar nos lamentando, nos fazendo de vítima, que o mundo nos persegue, dando as nossas justificativas, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, o que me impediu, e nada vai mudar, o resultado não vai mudar. Mas se muda a fé, vai mudar o resultado. Se muda as atitudes, vai mudar o resultado. Vai chegar um novo ciclo de honra, um novo ciclo de bênçãos, um novo ciclo de prosperidade, um novo ciclo de fartura e mais. Todo mundo vai saber que Deus está na tua vida, porque o meu povo não será mais envergonhado para todo sempre. Você vai comer fartamente, vai ter prosperidade, abundância. Amém? Passa, por favor. Diga comigo em voz alta, em lugar da vergonha que sofreu, diga, o meu povo receberá porção dupla. Diga comigo, ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Olha, em lugar da humilhação, você vai tomar posse. Se sois de Cristo, sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro de algo glorioso, extraordinário, sensacional. Se sois de Cristo, olha, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá. Poxa vida, você viveu tanta humilhação, tanta vergonha, não vai viver, quer dizer que profecia, promessas de luta, de humilhação, quando você comete os erros, toda se cumpre, e de honra não vem. É assim que funcionam as coisas de Deus. Tudo, quando você tem uma atitude errada, quando você age de forma errada, você passa vergonha, você passa por humilhações, você passa por situações, mas quando você busca a Deus de verdade, como Deus espera que você busca, não vem dupla honra. Que fé é essa? Que espírito é esse? Então, promessas, profecias de luta, todas se cumprem, de bênção nenhuma. Essa é a tua fé, não é a minha. E eu diria, eu diria para você fazer sair da tua boca agora, e nem a minha. Nós erramos, nós sabemos que nós erramos. Nós plantamos coisas erradas, nós sabemos que nós plantamos coisas erradas. E a colheita. Mas se nós temos plantado, buscado a Deus, mudado o espírito, feito aquilo que Deus espera, espera aí, nós não vamos viver tempo de glória? Tempo de honra? Tempo de exaltação? Diga comigo, em lugar de vergonha, da vergonha que sofreu, diga, o meu povo receberá porção dupla, ou dupla honra, diga comigo, ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Você vai se alegrar nas suas bênçãos, se alegrar com as suas bênçãos. Diga comigo, pois
herdará porção dupla em sua terra. Diga comigo, e terá alegria eterna. Diga com toda a sua fé, diga assim será na minha vida. Diga essa palavra, esta profecia, diga vai se cumprir na minha vida. Diga chega de vergonha, chega de humilhações, chega de tristeza. Diga eu vou viver dupla honra. Coloque isso no teu espírito. A fé é a tua garantia. A fé que está dentro de você é a garantia que você vai viver tudo isso. Que você vai, a palavra está aqui, a promessa está aqui. Se isso não mudar o teu espírito, não sei o que vai mudar. De verdade. Passa, por favor. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Diga comigo, nós somos prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Nós temos orado todos os dias nesse sentido. Deus colocou antes mesmo do propósito que a gente comece a orar nesse sentido, tudo em dobro. Tudo em dobro, o dobro de renda, o dobro de salário, o dobro de honra, o dobro de clientes, o dobro de negociações, o dobro do seu dízimo, o dobro da sua oferta, o dobro de prosperidade, o dobro. Aquele que não tem a sua casa própria vai conquistar a sua casa própria, aquele que não tem o seu carro próprio vai conquistar o seu carro próprio, aquele que é um necessitado hoje vai sair da situação de necessitado e será altamente honrado, prosperado pelo Senhor. Não vai haver um necessitado no nosso meio. Aqueles que estão enfermos serão curados em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio nisto. Se alguém roubar, Êxodo 22, 1, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, diga comigo, isto me pertence. Diga comigo em voz alta, porque essa palavra tem que estar gravada dentro de você. Diga comigo, isto me pertence. O que você crê que te pertence? O que você crê que te pertence? O Senhor diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O Senhor diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. O Senhor diz, se você verá o que era teu, foi tirado de você, e você disser, isso me pertence. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Romanos 12, boa, agradável e perfeita. Se você disser, isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Juízes é como Deus, o Senhor é o nosso juiz. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Olha, o mínimo de restituição, diga comigo, o mínimo de restituição é o dobro. E você viu que a leitura que nós estamos fazendo, as referências anteriores, tudo mostra que o mínimo da restituição é o dobro. Amém? Diga isto é para mim.